Olá pessoal. Bom, ontem então, com aquele problema que aconteceu na webconferência, eu vou fazer uma revisão então do conteúdo para a prova no sábado. Bom, vocês devem estar questionando o que vai cair na prova. Vai cair sobre escalas, sobre sistema de projeções, vai cair também sobre a história da cartografia e sobre cartografia temática. Em relação ao QGIS, ao software QGIS, que existe um material para vocês, esse material é apenas são atividades complementares, né? Para quem se interessa em conhecer o software e manipular ferramentas de cartografia digital, eu disponibilizei esse material. Salvo aqueles alunos que ficarem, então, que precisarem de nota e que vão ter que fazer atividade complementar, esses sim vão ter que produzir um mapa temático e enviar para mim via a plataforma. Para aqueles alunos que forem aprovados, fica a critério de cada um se querem fazer uns tutoriais que eu apresento, tanto no livro da disciplina, como também nos vídeos que eu preparei. Em relação aos materiais que estão disponíveis, então, além do livro, que não é um livro, né? É apenas um resumão, uma apostila, alguma coisa assim, né? Não é um livro de cartografia, longe disso, né? Vocês têm lá na Mediateca um outro material que eu deixei para vocês, que é a apostila de cartografia do IBGE, que é um livro também resumido, né, da teoria da cartografia. Tem um outro livro do pessoal da Geodésia ali da Federal do Paraná, que também tem bastante conteúdo, né? Então, além dos vídeos que existem nas unidades, existem esses dois materiais que vocês podem consultar, além do livro da disciplina, para ajudar vocês para estudarem para a prova, né? Bom, gente, em relação à revisão, primeira coisa, sobre a história da cartografia, é bem interessante, né, todos aqueles dois vídeos que eu passei para vocês, onde mostra todo o processo social e histórico, né, da construção desse conhecimento, né, dessa ciência e arte que é a cartografia. Então ali mostra a origem de vários elementos que a gente utiliza na cartografia, né? Então é importante para quem vai trabalhar como profissional em geografia rever todos esses conceitos e toda essa história, né? E para quem é professor e trabalha com a geografia em sala de aula, ele é excelente, né, para que você demonstre para os alunos, né, da onde que surgiu vários elementos da cartografia, né? Então é bem interessante esses vídeos. Em relação a aqueles tipos de representação, né, que é planta, carta e mapa, né, são terminologias que a gente utiliza, né, então para diferenciar os diferentes tipos de representação cartográfica, né? Então lembrando sempre que a planta é sempre em escala grande, né? Então você tem uma planta do seu imóvel, né? Porque você está trabalhando com uma escala grande, né? Então por isso que são chamados de plantas. As cartas, nós geógrafos trabalhamos muito com cartas topográficas, né, aquelas do IBGE e do DSG. Então são cartas que já estão em uma escala média, né? E os mapas são em escalas pequenas, né? Então tem os mapas políticos, né, diferentes tipos de mapas.
né, e também por imagem, né, a gente tem a ortofotocarta, a ortofotomapa, a carta-imagem, né, que são as denominações corretas para se utilizar quando se está fazendo alguma produção cartográfica. Também tem a parte conceitual de cartografia, né, o que é cartografia, né, que é uma ciência, uma arte, né, da representação. A gente viu lá na história da cartografia, né, que antes do homem criar o alfabeto e a escrita, né, o homem já fazia mapas, né, para ver quanto é importante os mapas na construção da nossa sociedade. Bom, na unidade 2, quando a gente fala em sistema de referência e sistema de projeção e sistemas de coordenadas, né, então a gente tem a Terra, né, que ela é um geóide, né, e para que a gente possa fazer qualquer medição nesse geóide e poder depois projetar ele para um plano, a gente usa de um artifício, né, que são os sistemas de referência, né, os elipsoides de referência, né, que eu tenho esse desenho aqui, né. Então esse elipsoide que os cartógrafos utilizam, né, para que depois a gente possa projetar isso num plano. O Brasil ele já adotou vários elipsoides, né, de referência. Então, desde o Hayford, do Córrego Alegre, o SAD 69, SAD 69 96, posterior a 96, e ultimamente o Brasil utiliza o Sirgas 2000. É importante que você saiba, né, o que são essas superfícies de referências, esses elipsoides, né. Claro que isso é geometria, né, geometria descritiva, envolve inúmeros cálculos, né, geodésicos, para que a gente possa depois determinar uma coordenada e poder projetá-la. Como o nosso curso é muito curto, né, é impossível que a gente aprenda a fazer ou entender esses cálculos envolvidos nessas operações, né. Importante saber que o Sirgas 2000 é um sistema geocêntrico, quer dizer que o centro de massa da Terra coincide com o centro do elipsoide, né? E a partir desse elipsoide de referência é que a gente projeta então para um plano os nossos levantamentos geodésicos de coordenadas. Para vocês terem uma ideia, o Sirgas 2000, né, que é o sistema de referência geocêntrico para as Américas, então ele tem várias estações de controle, né, tanto no Brasil fora do Brasil, e onde quem trabalha com geodésia, né, monitora e faz uns cálculos para que esse elipsoide permita que todos os mapeamentos baseados nele tenham a maior precisão possível, né? Então, daqui a uns anos, né, pelo movimento tectônico, né, da Terra, a gente possa ter um outro elipsoide que vá substituir o Sirgas 2000 para que o Brasil possa utilizar, né, como referência, né, para os mapas. Existem inúmeros elipsoides, né, como eu já falei, o Brasil utilizou outros, cada país escolhe um elipsoide, apesar que hoje a maioria já está trabalhando com sistemas geocêntricos, mas acontece que às vezes em outro país eles podem usar um outro tipo de elipsoide, e aí quando você for querer trabalhar
Com o mapa você tem que saber qual é o episódio utilizado naquele país, né? Então, por isso que tem exercícios lá no QGIS, onde eu posso mudar o elipsoide, o sistema de projeção, e para vocês terem uma ideia do que interfere, né, na medição, né, quando você usa um tipo de sistema de referência ou um tipo de projeção diferente. Então isso vai alterar no teu mapa. Em relação ao datum, né, o que é o datum? Existem alguns autores e até vários softwares que denominam datum como o episódio de referência, e não é, né? O datum é onde as três superfícies passam no mesmo ponto. Então eu tenho aqui a superfície terrestre, né? A do elipsoide e a do geoide, né? Então, onde encontra essas três, lá é onde se encontrar os dados. Então, o Brasil trabalha com dois dados. O datum de Ibituba, em Santa Catarina, que é onde, a partir daquele marco, né, geodésico de referência, são medidas todas as altitudes no Brasil. Então, lá é o zero, né, do nível do mar. Então, a partir desse datum que é medido todas as outras altitudes no Brasil. E o datum de Uchuá, Minas Gerais, que representa então as coordenadas x e y, né, planimétricas, né? Então, a partir daquele datum são medidas todas as outras coordenadas de latitude e longitude no Brasil. Bom, em relação às projeções cartográficas, então a gente sabe, né, então que a Terra ela não é uma esfera perfeita, então a gente tem que usar um sistema de referência e depois projetar isso para um plano, né? Então, só que para realizar isso, acaba acontecendo que, devido à geometria de cada projeção, vai existir distorções nas medições que a gente faça naqueles mapas, né? Então, eu tenho distorção de área, tenho distorções de direção, de forma, e de ângulos, né? As principais propriedades geométricas das projeções são as conformes, equivalentes, equidistantes e afiláticas, né? Então é aquela velha história, né, que os professores de cartografia falam, né? Então, dependendo do que eu quero falar no meu mapa, o que eu quero expressar nele, eu uso um tipo de projeção. Então, tem países que usa uma projeção que aumente a área do teu país para dizer que o país é maior, né? Então, devido a essas propriedades geométricas que eu estou falando. Então, é importante que a gente saiba que as projeções cada projeção vai ter um tipo de distorção, e a partir dessa distorção eu vou, dependendo do objetivo do meu mapa, eu vou escolher a melhor projeção para que eu tenha um menor número de distorção possível, né? Então, por isso que existem diferentes projeções, né, e com diferentes propriedades. Então, eu tenho as projeções que são cilíndricas, né, as cônicas e as planas. Então, as projeções cilíndricas, né, elas têm uma maior distorção em altas latitudes, né, e próximo do Equador eu quase não tenho distorção. As cônicas, a distorção também acontece em altas latitudes e também próximo à linha do Equador, né, onde o cone tem as maiores distorções. Então, aonde que eu vou para utilizar o meu mapa para que tenha o menor número de distorções, vai ser nessa região aqui em verde.
A plana, né, aquela famosa que é utilizada pela ONU, ela também vai ter maior distorções, né, na sua periferia aqui do círculo, né? E no centro eu vou ter um menor número de distorção. Em relação às projeções ainda, eu tenho aqui no Google Earth os sistemas de coordenadas, né, geográficas e o TM. Né? Então, no sistema de coordenadas geográficas, eu vou trabalhar sempre com latitude e longitude, né? Eu só vou trocar aqui para o sistema de coordenadas geográficas. Né? Então, tendo a linha do Equador dividindo o hemisfério norte do hemisfério sul, né? E a linha de Greenwich que vai também dividir entre leste e oeste, né, o nosso planeta. Então, as coordenadas de longitude e as coordenadas de latitude, norte, sul, leste e oeste. Então, aqui, eu sabendo que estou na latitude 15 graus sul, eu sei que eu estou no hemisfério sul, né? E assim por diante. Então, um sistema bem simples, né? O sistema UTM, né? Ele já é um sistema de projeção aonde, desculpa que eu errei, onde ele trabalha por fusos. Então vou usar o nosso fuso aqui, o 22, né? Aonde cada fuso vai ter um meridiano central, né, no meio do fuso, aonde as coordenadas no centro, no meridiano central, vai começar sempre com 500.000, né? Vocês podem observar aqui embaixo. E se a origem vai ser sempre no meridiano central de 500.000. Se eu for para leste, as coordenadas vão aumentar. Se eu for para oeste, elas vão diminuir, né? A projeção TM tem a origem de longitude na linha do Equador 10 milhões, né? E quanto mais eu vou descendo, ela vai diminuindo. Então, se você pega aqui a nossa coordenada, é mais ou menos 7 milhões. Quer dizer, então, que está mais ou menos 3 mil quilômetros da linha do Equador, né? Então, isso vai se repetir para cada fuso, né? Então, aqui no outro fuso vai ser a mesma coisa, meridiano central, origem dos 500.000, e o Equador é 10 milhões. Isso para todos os fusos. Então, por isso na projeção TM é importante você saber sempre o fuso que você vai estar trabalhando na sua projeção. É uma projeção muito simples, né? Que ela é em metros, né? Então facilita os cálculos matemáticos, né? É uma projeção bastante utilizada devido a essa sua característica. Em relação às escalas, né? Eu tenho aqui uma escala para 10.000, né? Que seria uma escala grande ainda, né? Onde eu tenho os detalhes aqui, eu consigo enxergar uma casa, consigo enxergar bosques, né? Consigo identificar que aqui é uma área de agricultura, né? De cultivo, onde é floresta. Então a escala sempre é uma relação entre uma distância medida gráfica e uma distância medida no mundo real. Então aqui, essa barra ela tem 10 centímetros, que no campo ela tem 1.000 metros, né? Então se eu pegar aqui 1 para 10.000 e cortar 2 zeros, eu passo isso aqui para metros. Então quer dizer que 1 centímetro vale 100 metros, né? Então se eu pegar 10 vezes 100 vai dar 1.000 metros. Então é bem simples, né? Você calcular uma escala. E você sempre tem que lembrar que quanto é menor aqui o denominador,
é que a escala é grande. Então, se tem 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000, é que a escala é grande. Por que é grande? Porque os detalhes que você vê no mapa são grandes, se vê mais detalhes no mapa. Então, acompanha essa barra em vermelho, né? Agora, se eu mudar de escala, então agora eu mudei para a escala 1 para 50 mil, o que aconteceu? A nossa barra em vermelho ela diminuiu, porque a escala agora é menor, a escala 1 para 50 mil, quer dizer que cada centímetro agora aqui vale 500 metros, né? Então a minha escala diminuiu, e aqui agora eu já vejo bem menos detalhes que eu via na anterior, que era a escala 1 para 10 mil, por isso que essa escala é menor que a 1 para 10 mil. Né? Aqui agora eu passo para 1 para 100 mil, então agora cada centímetro vai ter 1000 metros, né? Então eu já não consigo mais ver aqui cada casa individual, né? Então aqui a escala ficou bem menor, o detalhe ficou menor, né? Apesar da área ser menor, eu consigo agora reconhecer bem menos que eu reconhecia na imagem anterior. Então aqui está a fórmula da escala, né, que é muito simples, né? Então eu tenho a escala, né, que é a distância medida no mapa dividido pela distância no terreno. Então é só você aplicar a fórmula, que é bem simples você trabalhar. Em relação a cartografia temática, eu não vou fazer revisão porque eu já dei uma aula que já está lá na plataforma, né, gravada, então não vejo necessidade de fazer a revisão. Em relação às perguntas, eu tenho 3 perguntas aqui, eu vou respondê-las. Na verdade são 4, mas a última eu já respondi, que é essa questão da escala, né, então já expliquei ali. Então quanto a escala grande, então o nível de detalhe é maior, enquanto na escala pequena o nível de detalhe é menor, né? Antes de eu responder as dúvidas, eu só queria comentar também sobre a questão da INDE, né, que tem um vídeo lá. A INDE é um conceito novo, tá, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ele foi feito através de um decreto-lei 666/2008, que esse decreto obriga todos os órgãos públicos federais a disponibilizar os dados geoespaciais para a comunidade, né? Então aquele visualizador ele publica ali dados do IBGE, de vários órgãos públicos, então é de fácil acesso, onde você pode fazer o download ali do arquivo, como eu explico no vídeo. E você quiser utilizar em sala de aula, você pode usar lá no QGIS, né? Desde que você domine essa ferramenta, você pode trabalhar com os alunos e fazer diferentes mapas temáticos com eles, em vez de ficar pintando um mapa em sala, construir um banco de dados e desenhar com eles, né? Os mapas. Caso você acha muito difícil e não tem habilidade para trabalhar com software, você pode trabalhar com o próprio visualizador, né, e trabalhar aí diferentes mapas, né, que ali tem uma infinidade de mapas muito interessantes, né, dividido por temas, que você pode trabalhar em sala. E o mais interessante é que você pode trabalhar com ele aí trabalhando com a escala geográfica, né? Então você pega lá um mapa de densidade populacional, por exemplo, lá do IBGE, e você dá um zoom no teu município e mostra como que é a densidade ali, e daí você pode ampliar para outra escala, para o estado e a nível de Brasil, e tornar a sua aula muito mais dinâmica, né? Porque às vezes muitos desses mapas estão lá no livro didático, mas de forma estática. E pelo visualizador não, você pode estar usando então o zoom, né, e trabalhar em escala, daí com a escala geográfica, né, demonstrando como se comportam determinados fenômenos, né, em diferentes escalas. Então a Márcia de Godoy Brandão, ela comenta sobre o webinar lá que eu coloquei na plataforma, né? E ela questiona essa questão do QGIS e tal. Então eu já comentei, né? Então se quiser usar em sala de aula, dá para usar.
desde que você consiga dominar. Ela disse que não entendeu o que é datum, né? Eu já expliquei, então acho que já está respondido também. A Solange, ela diz que, com relação à ferramenta ortofoto carta, quais deformações existentes são corrigidas digitalmente para corrigir, é eficaz, e os equipamentos utilizados e valores, seria um profissional para fotografar e outro para realizar a correção? Solange, não. Ortofoto carta é um processo da fotogrametria, que é uma ciência, né, que infelizmente a gente não consegue trabalhar na disciplina pelo carga horária da disciplina e, né, pelas condições de ser à distância e tal, mas são processos da fotogrametria. Então você tem que usar uma câmera aérea fotogramétrica, né, então ou num avião, ou num Vant, ou num drone. E tem vários outros processos que você tem que fazer em campo, de levantamento de pontos de controle, depois vários cálculos matemáticos e de aerotriangulação, e depois disso, através de um software específico, você pode gerar as ortofotocartas, tá? Que aí sim ela corrige todas as distorções, tanto de voo como da foto, e de projeção e sistema de referência, para que depois você possa gerar uma ortofotocarta, tá? Quem utiliza esse tipo de ortofotocarta? É comum as prefeituras contratarem esse tipo de serviço, tá? Para que depois a equipe lá de planejamento ou outra equipe de engenharia possa, através dessas ortofotos, fazer várias medições e projetos em cima, tá? O interessante é que vocês estudem sobre fotogrametria, né, para entender esse processo. Quem também tiver interesse pode agendar uma visita numa empresa de aerolevantamento, né, em Curitiba tem a Esteio, que recebe alunos, né, e explico todo esse processo de como que é feito os mapas, as ortofotos, que são processos bem complexos, né, e que não tem como nessa disciplina a gente explicar. Ela também pergunta se o programa de pilotos que utiliza para delimitar a área e passar veneno nas propriedades, por essas fotos é possível definir as curvas de nível nas propriedades? Solange, primeiro que esse programa que os pilotos usam é só para fazer o plano de voo, tá? Não dá para usar, porque, como eu expliquei, para você fazer qualquer tipo de medição ou de levantamento a partir de foto aérea, você tem que se utilizar da fotogrametria, né, que é uma outra ciência, e equipamentos específicos para tal atividade, né? Então, são processos bem complexos, né? Hoje os Vants e drones, já boa parte da fotogrametria ainda já está automatizada, mas mesmo assim você tem que tomar todos os cuidados, né, em parâmetros e levantamentos de pontos de controle, para que você possa ter um mapa com maior precisão, né? E ainda mais quando você fala de curva de nível, que daí você já é uma área onde você vai ter que ter a altitude, e aí envolve outros cálculos, né? Então não dá. E quem tiver mais interesse sobre essa área, tente buscar no próprio YouTube, tem vários vídeos sobre fotogrametria e possa entender um pouco esse processo, né? Que é como é feito basicamente os mapas hoje, né? É uma das formas, né? Então você tem desde a topografia, do GPS e da fotogrametria e o estacionamento remoto, são técnicas que são utilizadas hoje para produção cartográfica, né? A fotogrametria acaba tendo um ganho, né, pela questão de você trabalhar com uma área, né, que a topografia não vai poder cobrir, e também é muito preciso. Fora as fotografias, ainda tem o laser scanner, tem outras técnicas
que eu vejo se eu consigo disponibilizar um vídeo para vocês na internet de como que é feito um mapa hoje em dia, né? Vamos ver se eu tenho esse vídeo, né, de uma empresa de aerolevantamento. Então, se eu conseguir, eu coloco lá na plataforma para que vocês tenham uma ideia de como que é esse processo, né, desse tipo de fazer planta cadastral, cartas topográficas, né, hoje em dia. Gente, estou à disposição de vocês. Boa prova no sábado, né? E um abraço a todos.